A gente precisa entender que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando eu entendo que ela é a palavra de Deus, todas as vezes que eu leio a palavra, todas as vezes que eu abro a Bíblia, todas as vezes que um texto está sendo liberado, todas as vezes que um texto está sendo cantado, é Deus que está falando conosco. Mas eu vou além, eu creio que de forma específica Ele vai te encontrar nessa noite. Amém? Claro que sempre aquele que é um pouco mais extravagante fica mais fácil de encontrar, né? Só querendo dizer para você reagir mais, né? Então, queridos, eu quero falar nessa noite sobre um assunto que ele é muito importante na nossa caminhada cristã. Nós estamos aqui falando sobre terça, estamos no culto de terça profética, e fato é que no curso de culto de terça profética, a gente libera palavras, a gente fala sobre palavras poderosas, e a gente fala muito a respeito de promessas de Deus. Deixa eu perguntar, quem aqui tem promessa de Deus? Meu Deus, glória a Deus. E quem aqui quer receber mais promessas de Deus? Glória a Deus, que bom então que você está aqui. Agora, eu amo promessas e eu já recebi muitas promessas de Deus, e eu tenho promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Mas eu quero falar nessa noite sobre um requisito indispensável para que a gente possa viver promessas. Porque quando eu pergunto quem quer viver promessas, todo mundo levanta a mão. Quando eu pergunto quem quer receber promessas, todo mundo levanta a mão. Agora a questão é, eu estou disposto a viver o que é indispensável para que as promessas se cumpram? Então eu preciso saber o que a promessa requer de mim. Por isso eu intitulei essa mensagem de obediência, o preço da promessa. Vou falar de novo, porque aqueles que pensaram, meu Deus, vem, né? Uma lapada, vem um coice, vem um tapa na cara, talvez nem reagiram, mas eu vou falar de novo para que você reaja, né? Obediência, o preço da promessa. Amém? Todas as promessas vão exigir de nós, em comum, um nível de obediência, um nível de entrega. Quando nós olhamos, por exemplo, para grandes homens da Bíblia, como Moisés, por exemplo, Moisés ele teve uma promessa de uma terra prometida. Deus falou para ele, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, mas ele precisou ser obediente e se dispor a libertar o povo de Israel, mesmo quando ele não se via capaz. Mesmo quando ele achava que ele não era a pessoa ideal. Então ele precisou superar o seu senso de incapacidade, ser obediente para poder ver aquilo que Deus havia liberado. Quando nós olhamos, por exemplo, para Davi ele recebe a promessa de um reinado, e quando ele recebe a promessa, ele não é um cara pronto, ele não é um cara preparado para assumir o trono, mas ele precisa acreditar, então ele precisa corresponder àquilo que Deus havia falado, e ele precisa suportar os processos para viver o cumprimento da promessa. Se nós olharmos, por exemplo, para Josué ele também vai receber palavras da parte de Deus. Quando ele precisa ficar no lugar de Moisés, Deus vai falar para ele, seja forte e corajoso, não temas, não desanimes, eu estou com você, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então Josué ele tem que abrir mão da comparação, ele tem que ser obediente àquilo que Deus está falando, para poder viver tudo aquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele. Pastora, por que você está fazendo esse resumo de tantas pessoas da Bíblia? Porque se todos eles tiveram que ser obedientes apesar das suas limitações, por que você acha que você não vai ser? Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos designou, àquilo que Deus nos chamou. Por isso eu quero falar nessa noite sobre um homem que é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E para ser o pai da fé, meu irmão, tem que ser obediente. Ele foi reconhecido e ele é uma das nossas referências de obediência. Tanto é que não é à toa que ele vai parar na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11.
Por quê? Porque o seu nível de obediência denunciou o quanto ele acreditou naquilo que Deus falou. Eu quero falar nessa noite sobre Abraão. Abraão. Ali em Hebreus capítulo 11, verso 8 em diante. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga comigo, obedeceu. Não, diz mais forte para ver se te convence. Obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então a Bíblia aqui está nos dizendo que Abraão, ele foi um homem que ele foi destacado na sua fé, mas da mesma proporção que ele se destacou na sua fé, ele se destacou na sua obediência. O que você está querendo dizer, pastora? Que obediência e fé vão juntas. Obediência e fé precisam andar de mãos dadas. Não tem como eu dizer que eu acredito se eu não obedeço às direções que o Senhor deu. Então quando eu olho para Abraão, e eu quero que você possa aprender alguns princípios nessa noite, e algumas verdades, e eu vou cavar um pouco mais fundo. Por isso, enquanto eu orava, eu te chamava e te convidava a ir a um lugar mais fundo, porque eu quero que você possa ir a níveis que talvez você ainda não acessou. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, a primeira verdade que a gente precisa entender é que Abraão não foi um cara que teve um histórico, teve uma trajetória, teve talvez, nasceu num berço que destacasse ele para alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer que seu pai Terá, ele toma Abraão, ele toma os seus filhos. A Bíblia diz: e tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então o pai de Abraão, chamado Terá, ele vai tomar a sua família e vai tirar a sua família de Ur dos caldeus. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Ele vai tirar a sua família de Ur dos caldeus em direção a Canaã. No meio do caminho ele vai parar em Arã e ele vai morrer em Arã. Agora o livro de Josué vai nos trazer uma informação muito importante. Ali em Josué 24, capítulo 2 e 24, verso 2 e 3 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então o livro de Josué vai nos trazer a informação de que o pai de Abraão e consequentemente a sua família era uma família idólatra. Eles adoravam a outros deuses. Lola, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de um homem que não teve um berço cristão. Eu estou falando de um homem que não foi alguém que cresceu nos princípios de Deus. Eu estou falando de um homem que adorava muitos deuses. Abraão não era o cara certinho que Deus olhou e falou: nossa, você é bacana, por isso que eu vou te escolher. Abraão não foi aquele homem que de repente veio numa formação familiar, que o seu pai, por exemplo, como Jó, ele sacrificava animais caso seus filhos tivessem pecado, para que seus filhos fossem redimidos. Isso não aconteceu com Abraão. Abraão não teve um pai que pôde pagar um preço ou sacrificar animais para que ele recebesse perdão. Não, Abraão veio de uma família idólatra. Pastora, por que você está falando tudo isso? Para você entender que não é o seu passado que te habilita ou te desabilita, não é a sua história aquilo que te promove ou te desqualifica, não é de onde você veio. Entenda algo nessa noite: você não é escolhido por aquilo que você tem, você é escolhido porque Deus escolheu você.
Isso era para você celebrar. Por que, pastora? Porque tem muita gente aqui que, se olhar talvez para o seu passado, pode dizer: Deus vai me usar? Nunca. Um passado todo torto, uma vida toda avacalhada, tudo desandou. Tentei fazer as coisas certas, não deu certo. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que, assim como aconteceu com Abraão, você não precisa ter o passado perfeito, você não precisa ter o passado ideal para que Deus possa te usar. Você não precisa ser cheio de habilidades, você não precisa ser cheio de talentos, você não precisa ter um sobrenome. Você é escolhido pelo Senhor, porque Ele te escolheu. Entenda algo nessa noite: é apesar de você que Ele fará através de você. É apesar de você. Abraão não sabia quem era Deus. Abraão não sabia quem era o Todo-Poderoso. Entenda, naquela época era muito comum aqueles que adoravam a muitos deuses, eles viam uma materialização de algum deus num objeto, e eles sabiam o nome desses deuses. Então eles olhavam, por exemplo, para o sol, e eles enxergavam o sol como um deus. Eles olhavam para estátuas, e eles enxergavam aquelas estátuas como deuses. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele vinha de uma cultura idólatra. Por que você está sendo tão enfática, pastor, em falar sobre isso? Porque não é à toa que Abraão vai ser conhecido como o pai da fé. Se afinal de contas, do nada vem um Deus que ele não conhece, que ele não sabe o seu nome, que ele nunca viu, que ele não consegue se relacionar, e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai à casa do teu pai, e da casa do teu pai vai ao lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar, eu vou te dar uma nação. E ele escolhe acreditar. É fácil talvez acreditar quando você teve uma formação de anos para crer. Difícil é acreditar quando alguém que você nunca ouviu simplesmente te promete algo e você fala: tá bom, se o Senhor falou, então eu vou acreditar. Entenda algo nessa noite. A primeira verdade que eu quero que você entenda é que quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolhe porque nós temos algo bom para oferecer. Ele nos escolhe porque Ele é bom. Nada do que você possa oferecer para Deus Ele precisa. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele escolhe. Ele é bom. E é porque Ele é bom que você está aqui nessa noite. Agora, se tratando de promessas, Deus, quando nos escolhe, Ele vai nos dar promessas. Ele já deixou promessas para nós. Ele vai trazer promessas que já estão na sua palavra, mas Ele também vai trazer promessas específicas e pontuais para cada um de nós. Agora, o que nós precisamos aprender com a vida de Abraão? Que toda promessa exige renúncia. Como assim, pastora? Eu não posso querer viver aquilo que Deus está me prometendo sem deixar para trás aquilo que não cabe para a promessa. Tem gente que não está reagindo porque acha que não é com Ele. Eu vou te explicar e você vai entender o que eu quero dizer. Deus, Ele chega para Abraão e Ele vai dizer assim: sai da tua terra, aqui como a Rebeca cantou. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, só presta atenção. Deus não está dizendo para Abraão: sai e vai para tal lugar. E Abraão pode avaliar e falar assim: deixa eu avaliar se essa terra que Deus está falando é um destino bom. Deixa eu avaliar se a terra que Ele está me mandando é uma terra promissora. Não, Deus não falou destino. Deus falou: você vai sair e você vai ao lugar que eu te mostrarei. Então, irmão, para viver promessa,
primeiro tem que estar disposto a abrir mão, porque muitas vezes Deus não vai te falar o destino, mas Ele vai te garantir uma coisa: eu vou te mostrar, então eu vou estar contigo. Se eu vou estar com você, você vai chegar onde você precisa chegar. Deus vai falar para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, olha a promessa que Deus está dando para Abraão. Para Abraão, que é quem? Um cara que não conhece quem Deus é. Detalhe, eu quero que você entenda isso. Abraão não tem uma experiência prévia com Deus. Deus chega para ele e fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai ao lugar que eu te mostrarei. Agora Deus está pedindo 3 níveis de renúncia de Abraão, e é aqui onde eu quero começar a me deter. Deus está pedindo 3 níveis de renúncia para Abraão. Ele vai dizer o que? Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Por que, pastora, 3 níveis de renúncia? Porque quando ele está dizendo sai da tua terra, o que Deus está dizendo para Abraão? Você precisa abandonar tudo aquilo que te caracteriza como Ur dos Caldeus. Você precisa abandonar tudo aquilo que te caracteriza como um morador, como alguém que é da cidade de Ur dos Caldeus. Por quê? Porque eu tenho uma terra para você. E se eu tenho uma terra para você, você não pode ter a característica de uma terra que não é a sua. A terra que eu tenho para você tem novas características, tem uma nova cultura, tem um novo padrão. Irmão, eu estou falando de algo que eu vivi. Para quem não sabe, eu não sou brasileira, eu sou uruguaia. E quando eu vim para o Brasil, eu tive que abrir mão de muita coisa da minha cultura. Por exemplo, eu andava com chimarrão debaixo do braço e todo mundo falava: que é isso? Fala, chimarrão. Fala, tem gosto de quê? Falava, amargo. Aí o povo, deixa eu experimentar, já me irritava. Aí tinha uns que eu até dava, aí a pessoa engolia e falava, que é amargo. Eu falei, pois eu falei que era amargo. E aí, tive que abrir mão de ficar, de repente, naquilo que era normal para mim. Tive que abrir mão da minha língua e ter que aprender um outro idioma. Se eu não falasse que eu sou uruguaia, talvez você nem perceberia. Acharia que eu sou gaúcha, que eu sou paulista, sei lá. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha cultura. Por quê? Porque o lugar onde a promessa me requer outro posicionamento de mim. Pastora, mas você não ama o seu lugar de origem. Eu amo o meu lugar de origem, mas eu amo muito mais o lugar do meu propósito. Então eu preciso estar disposto a abrir mão daquilo que Deus me pediu. Então Deus vai dizer para Abraão assim: sai da tua terra, primeira renúncia. Você vai ter que abandonar tudo que te caracteriza como um povo de Ur dos Caldeus. Agora sai do que? Abandona a sua parentela, solta a sua parentela. O que ele está dizendo? Você vai ter que deixar para trás as suas heranças familiares. Você vai ter que deixar para trás aquilo que te caracteriza como aquela família. Por quê? Porque a partir de agora eu vou fazer de você uma nova nação, uma nova família. Então as tradições de antes não cabem para agora. Antes na sua família estavam acostumados a fazer uma coisa, mas agora a partir da família que eu vou te dar, você vai plantar um novo padrão, porque vai ser o padrão que eu tenho para você. E Deus vai dizer: e sai da casa do teu pai. Ai, Deus está falando. Tem uns que já tinha que ter saído. Sim, eu te autorizo a dar uma indireta assim, né? Sai da casa do teu pai. Por quê? Porque a casa do pai fala de uma intimidade, de uma influência direta de Terá, o pai de Abraão, sobre Abraão.
Queridos, existem conselhos num lugar de intimidade, num lugar de alta influência, de um ambiente íntimo, que podem muitas vezes governar a vida de um filho, direcionar a vida de um filho. Tanto que naquela época era muito comum o filho se tornar aquilo que o pai era. Se o pai era um sumo sacerdote, era comum o filho ter uma expectativa de se tornar a mesma coisa. Se o pai era pescador, o filho se tornava pescador. Se o pai era carpinteiro, o filho se tornava carpinteiro. Então era muito comum viver a profissão do pai e o destino que o pai propunha para ele. Só que o que Deus está falando para Abraão é: pare de viver o destino que seu pai tem para você e comece a viver o destino que eu tenho para você. Querido, entenda, se você quer viver as promessas de Deus, toda promessa vai exigir de nós renúncias. Ai, pastora, mas eu não quero largar. Então, se você não quer largar, não queira viver aquilo que Deus prometeu. Não espere viver e usufruir do benefício da promessa sem ter que sacrificar coisas que Deus está te pedindo. Preste bastante atenção no que eu vou te falar, por favor. No final você vai ter que me amar, porque é mandamento. Se até agora você não está gostando, porque falar, eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir que minha vida está tudo ótimo. Deixa eu te explicar algo. O Deus Todo-Poderoso não poderia ter cumprido todas as promessas que Ele fez a Abraão em Ur dos Caldeus? Sim ou não? Sim, o Deus Todo-Poderoso poderia cumprir todas as promessas em Ur dos Caldeus. Mas por que Ele faz? Por que Ele não cumpre essas promessas em Ur dos Caldeus? Porque promessas não nascem em zonas de conforto. Promessas não se manifestam em zonas de conforto. Ai, pastora, estou entendendo, Deus está falando comigo, porque tem coisa que está me empurrando, tem situações que estão me empurrando aí para outro lugar, para o desconhecido, é desconfortável, eu não sei como é que vai ser. Pois bem, escolha abrir mão e renunciar, porque aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você possa abrir mão. Entenda algo aqui nessa noite. Estou começando a me empolgar. 6.000 pontos online. Irmão, deixa eu te falar. Existem momentos na nossa vida aonde, para que a gente possa viver a promessa de Deus, a gente vai precisar não ter nada para onde voltar. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Muitos de nós não alcançamos viver a plenitude das promessas de Deus por um motivo. Porque quando as coisas não saem como a gente esperava, a gente volta ao lugar de onde a gente saiu. Logo, não renunciamos de fato. Porque se de fato tivéssemos renunciado, não teríamos para onde voltar. Vou te dar um exemplo bíblico para você entender. Qual é a diferença entre Pedro e Eliseu? Vou te explicar. Pedro, ele segue a convocação de Jesus. Jesus convida ele para se tornar pescador de homens e não de peixes. Ele era um pescador de peixes. E ele diz sim. E ele se torna um dos discípulos de Jesus. Mas quando chega o dia aonde ele se frustra com ele mesmo. E por que se frustra com ele mesmo? Porque Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar. Ele fala: eu nunca. E ele fala: você vai negar? Ele fala: jamais, eu vou contigo até a morte. E Jesus fala: e não vai ser uma, vão ser 3. Quando o galo cantar, você vai ter negado 3 vezes. Jesus vai ser preso. E aí olham para Pedro e falam assim: você é um deles. Fala: não. Aí uma mulher olha para ele e fala assim: você é assim, o teu jeito de falar te denuncia. Ele fala: não, sou não. Aí vem outro e fala: ele fala: sou não. Aí ele: caracacá. Na hora que o galo canta, ele percebe que ele acabou de negar 3 vezes.
E no momento em que ele percebe o seu erro, no momento que ele percebe que ele não é tudo aquilo que ele achava que ele era, no momento que ele se frustra com a sua imperfeição, o que ele faz? Ele volta a pescar num barco peixes. Por quê? Isso só aconteceu por um motivo: porque ainda tinha um barco. Porque se não tivesse barco, Pedro não tinha para onde voltar. Sabe qual é a diferença, Eliseu? Quando Elias convoca ele, chama ele e fala: Eliseu, vamos. Eliseu fala: deixa eu ir dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E Elias fala: então tá bom, vai lá. Só que Eliseu não vai lá e dá um beijo. Eliseu pega tudo aquilo que era o seu instrumento de trabalho, as suas parelhas de bois, o equipamento de arar, e ele queima tudo. Por quê? Porque aquele que queima tudo não tem para onde voltar. Quando diz sim para o Senhor, não tem um lugar para retornar. Sabe por quê? E você bem direta. Sabe por quê que muitas vezes você não está vendo as promessas se cumprirem? Porque ainda tem barco esperando por você. Porque ainda tem um lugar de segurança caso o que Deus falou não dê certo. Ah, vamos tentar, Deus falou que é para me lançar. Mas assim, vamos ter um pouquinho mais de segurança. Vamos ter um pouquinho mais de cautela. Deixa eu te falar o que um dia Deus falou comigo, porque eu não sou obrigado a tomar na cara sozinha. Um dia eu falei para Deus: Deus, eu quero ter um pouquinho mais de cautela. E o Espírito Santo falou comigo assim: não chame de cautela o que eu chamo de covardia. Então toda promessa vai exigir de nós um nível de renúncia. E deixa eu te contar uma coisa de leve assim, só para você saber a título de conhecimento, que existem momentos onde Deus vai permitir que você perca tudo. Para quê, pastora? Para finalmente olhar para frente e não ter a chance de olhar para trás, porque lá atrás não tem mais nada para você. Então toda promessa ela exige renúncia. Que mais, pastora? Toda promessa exige obediência completa. Por que você está dizendo completa? Porque tem umas pessoas que acham que por obedecer uma parte já está fazendo bonito. Deixa eu te dar uma notícia: lindos de Jeová. Obediência pela metade é desobediência. Tem uns irmãos que nem estão sorrindo para mim. Pastora, mas não era terça profética? É. Você sabe qual é a função do profeta? Edificar, exortar e consolar. Então, as promessas exigem de nós obediência. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que ele está dizendo? Você vai sair da terra, você vai deixar a sua parentela, não a sua família. Ele tem que levar a Sara. E sai da casa do teu pai. O que acontece em Gênesis 13:1? Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Quem que era Ló? O sobrinho de Abrão. Mas Deus não falou: sai e deixa a sua parentela. Falou. Abrão se dispôs? Sim. Abrão cumpriu? Não. Por quê? Porque ele achou que vamos dar um jeito. É só Ló. O que tem Ló? Aí sabe o que acontece? Abrão leva Ló e Deus se cala. Até a criança reagiu. Indignada com Ló. Irmão, Deus fala para ele: solta. E aí ele faz o quê? Leva Ló. E Deus se cala. Tem gente que fica falando: ai, Deus está em silêncio. Será que Deus está em silêncio ou Ele está esperando cumprir aquilo que Ele já te falou e você ainda não fez?
Irmão, entenda uma verdade, eu preciso que você entenda. Deus não dá novas direções para quem não cumpriu as antigas. Eu vou falar de novo para o povo lá do fundo ouvir. Deus não dá novas direções para quem ainda não cumpriu as antigas. Não tem como Deus te dar um novo passo se você não cumpriu o passo anterior. Deus não vai te falar nova rota enquanto você não trilhou a primeira que Ele te ordenou. Então viver a promessa de Deus vai fazer com que, mesmo você não querendo, você tenha que soltar Ló. Ai, pastora, o que você está querendo dizer? Soltar Ló como assim? Tem gente que não tinha mais que estar com você e você insiste em carregar. Tem gente que não cabe para a novidade do que Deus tem para você e você insiste em carregar. E sabe, eu estava hoje orando e meditando nessa palavra e o Espírito Santo falava comigo assim: tem gente que até soltou a pessoa física, mas não a soltou nos seus pensamentos e na sua boca, porque só fala dela. A pessoa fala assim: não, eu abro mão, mas toda roda de conversa é o assunto. Toda vez que tem oportunidade, sai o papo, sai o nome. Então não soltou. Sabe o que Deus me mandava falar? Deixa eles irem. Solta. Porque a promessa que Deus tem para você requer que você viva a obediência que Ele está demandando de você. Quem está aqui comigo nessa noite? Meu irmão, presta muita atenção no que eu vou falar agora, que isso é muito legal. É muito legal da Bíblia. Toda obediência vai exigir de nós fé. Por que, pastora? Porque eu não tenho como obedecer se eu não acredito. Então a obediência, ela exige de nós fé. Eu preciso crer naquilo que eu não enxergo para que eu possa obedecer. E tem muita gente querendo enxergar para obedecer. Só que se você espera enxergar para obedecer, não é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero, não chegou ainda, e as coisas que eu não vejo. Aí ainda tem gente que fala assim: não, eu estou disposto a obedecer, mas quando eu ver alguma coisa acontecendo, aí eu dou o passo. Eu parece que até estou vendo umas pessoas que falou isso esses dias. Não, quando eu ver alguma coisa se movimentar, aí eu vou fazer aquilo ali. Mas por enquanto, vamos ver. Não é fé. Por quê? Porque a fé te faz você acreditar quando você não vê, como se você estivesse vendo. Não, eu vou te levar num texto, em nome de Jesus, e você tem que vir comigo, porque isso aqui é extraordinário. Deus, ele vai dizer para Abraão assim: Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou te fazer pai de multidões, eu vou te fazer alguém que vai ter uma descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Então nós podemos enxergar que a promessa de Deus é uma promessa geracional, era uma promessa que não era só para Abraão, mas era a partir de Abraão. Então Deus está prometendo, e aí chega um dia que Deus fala assim para Abraão, e eu quero até que vocês possam projetar ali, Gênesis capítulo 15, verso 5. Deus vai falar para Abraão assim, Gênesis capítulo 15, verso 5. Então o levou para fora, achou aí? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Não, você achou que você entendeu, mas quando você entender,
Irmãos, Deus fala para Abraão o quê? Sai da tenda, olhe para o céu, conta as estrelas, se é que as podes contar. Então Abraão, assim será a sua descendência. Deixa eu te contar, toda vez, eu nasci no lar cristão, toda vez que eu estava numa escola bíblica dominical e falavam sobre isso, eu já visualizava. Quem já foi para o meio do mato, que não tem muitas luzes da cidade, olhou para o céu de noite, não parece que o céu fica muito mais estrelado, sim ou não? Sim. Se você for no meio do campo assim, se olhar, parece que é tanta estrela, 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 meu Deus. Então o que eu toda a minha vida visualizei? Quando falavam, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. O que eu imaginava? É tanta estrela que ele não dá conta de contar. Assim vai ser a sua descendência. Então ele olhava um monte de estrela e falava assim, não, é muita estrela. Então se Deus está falando, então eu estou vendo um monte de estrela, então eu vou acreditar. Só que tem um detalhezinho. Eu falei para você que a fé requer que você não veja. Então agora eu quero que você projete para mim ali o verso 12, em nome de Jesus. Você está comigo? Deus falou, olha para o céu. Você está visualizando a cena? Vai lá, verso 5, ele diz, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. Quando chega o verso 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. Como assim, pastor? Peraí, ao pôr do sol, isso é no verso 12. No verso 5 ele está dizendo, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. No verso 12 diz ao pôr do sol. Peraí, o sol se põe no verso 12, mas Deus está mandando contar a estrela no verso 5. Então quer dizer que no verso 5 não era de noite, no verso 5 era de dia. E Deus está dizendo, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. Por quê? Porque não tem como contar estrelas de dia. Pastora, que é isso? Sim, a Bíblia, não sou eu. Então quer dizer que Deus está dizendo para Abraão, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar, assim será a tua descendência. Porque é isso que um pai da fé faz. Ele olha para o céu e mesmo não tendo estrela, ele não se baseia naquilo que ele enxerga, ele se baseia na promessa que Deus está liberando. Se ele falou, ele cumprirá. Deus não exigirá sua obediência te mostrando tudo. Deus exigirá a nossa obediência falando conosco. Porque mais o importante do que aquilo que você pode enxergar é aquilo que você pode ouvir. Abraão não está vendo estrelas, mas as estrelas estão lá. Mesmo que seja de dia, as estrelas continuam lá. É só uma questão de tempo para que elas possam se manifestar. Eu venho aqui para te dizer nessa noite que aquilo que Deus prometeu, você pode não estar enxergando, mas já está materializado, e é só uma questão de tempo para que isso venha acontecer. Então, querido, eu te motivo nessa noite a que você escolha obedecer aquilo que Deus está falando. Porque mesmo não dando para enxergar, mais importante do que aquilo que enxergamos é aquilo que Ele falou. Hoje eu li uma frase que me tocou, que dizia o seguinte: a obediência é o lado visível da fé. A obediência é o lado visível da fé. Querido, já para finalizar, a última verdade que eu quero te falar nessa noite, além de que a obediência, ela exige de nós fé, um nível de fé. Toda obediência é provada pelo sacrifício. Toda obediência vai ser provada pelo sacrifício. Porque é no sacrifício que nós provamos se verdadeiramente nós acreditamos no caráter de Deus. Eu quero que você entenda algo nessa noite.
Muitos de nós queremos obedecer porque a promessa de Deus é atrativa. Mas não são todos que querem obedecer porque o caráter de Deus é imutável. Às vezes a promessa pode não ser atrativa, mas se o caráter de Deus é imutável, aquilo que Ele prometeu é bom, mesmo quando você não entende que é bom. Então a gente precisa obedecer, porque Deus é bom. A gente precisa obedecer, e muitas vezes vai ter que sacrificar, e não foi diferente com Abraão. Uma hora, a obediência ela vai exigir de nós sacrifício. Gênesis capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Deus coloca Abraão à prova, e Ele vai dizer: Abraão, eu já te provei. Basicamente na história, Deus vai dizer o seguinte: olha, eu já te provei que eu estou contigo, agora eu quero que você me prove se você está comigo. Me dá o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Me entrega, Abraão. Quem? Isaque. Sabe o que Abraão poderia ter falado? Mas Deus, primeiro que eu nem te pedi, foi o Senhor que prometeu. O Senhor falou que ia me dar Isaque. Na velhice o Senhor me deu Isaque. Para que o Senhor agora me pede aquilo que o Senhor prometeu? Você já viu que tem momentos na nossa vida que a gente entra nesses questionamentos? Cara, mas eu nem pedi para Deus, Deus me deu, e agora Deus está me pedindo de novo, para que me deu? Sim ou não? Você quer saber a resposta? Porque quando Deus está pedindo Isaque para Abraão, Deus não está querendo Isaque, Deus está querendo Abraão. Tudo aquilo que Deus te pede, não é porque Ele precise daquilo que Ele te entregou, é porque Ele quer ver o nível de comprometimento que você tem com o caráter dEle, e não com aquilo que Ele pode te dar. Então Deus está pedindo para Abraão o seu filho, aquilo que era o filho da promessa. Queridos, provação é mais do que passar por um momento de dificuldade. Pega isso aqui. Provação é quando nós somos desafiados a pensar com a mente de Deus. Provação é quando eu sou alargado, eu sou desafiado a não pensar com uma mentalidade terrena, porque se eu pensar com uma mentalidade normal humana, eu não consigo compreender o lugar que Deus está me convidando a ir. Mas quando eu olho para o Senhor, para a grandeza dEle, para o senhorio dEle, para tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, para de onde Ele me tirou, eu consigo olhar e dizer: Senhor, se o Senhor está pedindo, então o Senhor vai fazer alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Irmãos, entenda, Abraão escolheu entregar o seu filho, o filho da promessa, o filho esperado. Ele decidiu sacrificar o seu filho, porque ele preferiu acreditar que Deus podia ressuscitar o seu filho, do que duvidar de quem Deus era. Você está entendendo isso? Pairou um silêncio. A obediência exige de nós muitas vezes sacrifício. A gente às vezes vai ter que sacrificar. Por quê? Porque Deus muitas vezes está nos provando para ver como Ele viu em Abraão. Será que eu tenho um parceiro no propósito? Deixa eu testar. Deixa eu ver se eu tenho um parceiro no propósito. E a Bíblia diz que quando Deus chega para Abraão e Ele fala: me dá o teu filho, teu único filho a quem amas. Abraão pega o seu filho, pega os seus servos, e ele começa uma empreitada em direção ao monte. Quando ele chega até um certo ponto, ele fala para os servos: fiquem aqui, vamos ali nós dois, meu filho e eu. E eu quero que você repare no texto, a Bíblia vai dizer assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então Abraão está dizendo aqui: a gente vai, e depois de adorar, a gente vai voltar.
Pastora, está no plural, ele está indo sacrificar. Como é que a gente vai voltar? Porque ele conhece o caráter de quem está pedindo. Quem está pegando o que eu estou falando? Tem uns que estão até assim, tipo, processando. Eu entendo. Então ele vai dizer, não, a gente vai lá, a gente vai adorar, e a gente vai voltar. No meio do caminho o filho olha para o pai e fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo preparado, só não tem o cordeiro. Cadê o cordeiro? Abraão olha e fala: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Você consegue enxergar que o tempo inteiro as falas de Abraão é de alguém que confia? As falas de Abraão é de alguém que está dizendo: eu vou te obedecer, mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu vou voltar com o meu filho. A Bíblia diz que ele chega, ele prepara o altar, ele coloca o seu filho no altar. Só que eu imagino que Deus só estava esperando uma coisa. Só uma coisa. O que, pastora? Não era só obediência, era adoração. Porque Abraão falou assim: nós vamos lá, e havendo adorado, a gente vai voltar. Sabe o que ele está dizendo? No momento de maior sacrifício, eu confio tanto em Deus, que eu vou adorar, mesmo que doa, mesmo que custe, eu vou adorar, porque se eu escolhi obedecer, então eu adoro por quem Ele é, e eu sei que Ele vai fazer alguma coisa, porque em meio à adoração, algo vai acontecer. Eu não estou indo só sacrificar, eu estou indo adorar. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Olha bem o que eu vou te dizer. Só consegue adorar no sacrifício quem não só tem obediência, mas quem tem o coração na obediência. Eu me lembro um dia que Deus estava falando para o meu esposo e para mim, para tomarmos uma decisão que eu confesso que eu não queria. Sabe quando você não quer nem orar para perguntar para Deus, porque você não quer saber a resposta? Ai, pastora, você fez isso? Não queria nem orar, porque vai que a resposta fosse o que eu não queria ouvir. E aí Deus começou a falar, até que num momento Deus foi cirúrgico. E Deus falou comigo: é isso. No momento que Deus falou comigo: é isso. Eu lembro que eu virei para o meu esposo e eu falei assim: amor, Deus falou, então estou indo. E ele olhou para mim e falou: pois eu já sabia que era para ir, eu estava só esperando Deus falar com você, porque... E aí quando eu falei sim para Deus, Deus falou algo comigo. Ele disse assim: eu não quero só sua obediência, eu quero seu coração na obediência. Você está aqui comigo nessa noite? Pastora, qual é a diferença? Que tem gente que obedece revoltado, falando: tá bom, Deus, já que o Senhor falou, então tá, vamos ver o que vai dar. O Senhor não vai poder dizer que eu não obedeci. Agora existe uma diferença quando você tem o coração na obediência. Você fala: Deus, se o Senhor mandou, eu vou fazer com todo o meu coração, e vai ser a minha melhor estação. Se é para sacrificar, eu não vou sacrificar de qualquer jeito, eu vou sacrificar adorando. Porque se meu coração está na obediência, só adora no sacrifício quem entendeu que vale a pena obedecer. Só adora no meio da renúncia quem entende que vale a pena obedecer. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são mais altas. Isaías vai dizer isso: os meus planos, os meus caminhos
Aquilo que eu tenho para você é mais alto. Os meus pensamentos são mais altos. O que Deus está dizendo para você e para mim é: tem horas que você não vai conseguir entender e alcançar, mas você vai precisar confiar, e você vai precisar se inclinar e adorar, mesmo que seja um sacrifício, porque Deus continua sendo Deus. Irmãos, eu tenho no meu espírito assim uma atmosfera realmente de entrega. Eu não sei o que você está precisando entregar. Eu não sei o que você está precisando renunciar. Eu não sei qual é a decisão que você estava protelando, você estava adiando. Mas hoje, nessa terça profética, Deus te trouxe aqui para te dizer: é hoje. E eu entendo no meu espírito que Deus está dizendo para alguns: você está esperando para ver se eu mudo de ideia. Mas Deus te diz nessa noite: eu não vou mudar de ideia, porque eu sei os planos que tenho ao vosso respeito. Planos de te fazer prosperar, planos de paz e não de mal, para dar-te os fins que esperais. Parece que eu posso ouvir o Espírito no meu interior dizendo: não me testa, porque eu sou fiel. Você não precisa me testar, porque desde a antiguidade eu sou fiel e continuo sendo fiel. Mas quanto você está disposto a se entregar? Quanto você está disposto a se render? Quanto você está disposto a obedecer, adorando e não murmurando, adorando e não reclamando, adorando e não questionando, e dizendo: Senhor, tá bom, eu vou te obedecer. Por quê? Porque o Senhor é fiel, porque eu quero viver as tuas promessas.